Bitcoins hoje subiu 7%, é isso? Bitcoin subiu bastante hoje, né? Na verdade, desde ontem, né? Hoje subiu 7%. Ontem, que foi segunda-feira, ele subiu mais uns quase 4%, né? E durante a semana, ela tá subindo bastante aí, ó. Semana já subiu 10%, né? Essa semana. Então, o Bitcoin vem de 3 semanas, né? Subindo. 3 semanas subindo. Se a gente for buscar do último fundo até hoje, o Bitcoin já subiu 25%. Algumas pessoas mais próximas eu cheguei a comentar que nesse fundo aqui dava para você fazer em torno de 20% em mais ou menos 2 meses, né? E na verdade foi muito rápido, né? Não batemos nem 2 meses, né? Quando a gente começou a buscar esse fundo aqui e o Bitcoin já subiu 25%. 25%? O último fundo até aqui já foi 25%. Então nessas regiões aqui eu comentei para os amigos, né? Que dava para você buscar aí de 15 a 20% no Bitcoin. Por quê? Oxe, por que veio a Litecoin aqui? Por quê? Porque geralmente o gráfico do Bitcoin ele é ciclo. É um ciclo que se repete, sempre se repete. Não só o gráfico de Bitcoin, mas alguns gráficos, né? Eu fiz algumas análises aqui anteriores e a gente estava buscando esse fundo aqui, ó. Só que era o fundo do mensal. Esse fundo do mensal, ele acontece quando o diário entra em sobrevenda. Então, na região do diário em sobrevenda, a gente tem uma informação que pode, aí, que é uma informação que pode estar se formando um fundo do mensal, que seria nessa região aqui, né? Então, a gente vem passando essa informação para a galera que está assistindo nossos vídeos, né? Que a gente particularmente comprou aqui nessa região, para ser mais exato, compramos aqui nos últimos vídeos, né? Que a gente colocou aí, compramos aqui nessa região aqui, né? Hoje mesmo eu já executei aí mais ou menos uns 50%, aí subiu 22% depois da nossa compra, né? Eu já fiz algumas vendas aqui hoje, 50% dessa posição que eu comprei eu já executei algumas vendas, né? Realizei lucros. Falei a princípio que a gente podia ter uma resistência aqui, né? A gente teve uma resistência, porém foi uma bandeira de alta para voltar a subir, né? Esse movimento. Falei também que se esse movimento começasse a ficar segurando aqui, a maior probabilidade seria ele vir buscar o próximo fundo, né? Aí sim podia ter um rompimento desse último fundo que foi feito, né? Aqui no início de 4. Aí podia buscar mais embaixo. Porém, com essa força e fazendo esse pivô aqui, tempo gráfico de um dia, eu já achava pouco provável, porque o Bitcoin já estava começando a pegar uma força bem interessante, né? E desde aqui de baixo a gente vem cantando a pedra, né? Com possibilidade de reversão. Isso tem várias possibilidades disso acontecer. E também tinha várias confluências. Tem um vídeo meu que eu coloquei aqui com várias confluências que eu achava por qual motivo que esse fundo aqui ele poderia segurar, né? E até então segurou. Eu nesse cenário aqui eu acho improvável o BTC romper esse fundo agora, né? Até mesmo porque aqui no diário já está começando a ter uma subida bem forte, né? Aqui nos volumes, né? Entrando aí um volume bem forte aqui no diário, né? O semanal também, se a gente for colocar, o semanal já tem 3 velas, né, de alta muito forte, porém ainda está com volumes descendentes, né? Porque geralmente a galera se posiciona aqui, né? Então é bem provável que a gente venha buscar um fundo do semanal e um fundo no diário para a gente começar a se posicionar novamente. Que seria aqui, ó, né? Esse fundo no diário. A gente mostrou que teria uma possibilidade aqui, ó, de fazer um fundo, né? Nessa região aqui, né? Que esse fundo seria em 1 hora em sobrevenda, que seria aqui, ó, 1 hora em sobrevenda, seria aqui essas regiões, ó, que também se formou, né?
E agora a gente está buscando o diário, né, uma correção no diário, né? Essa correção no diário ainda vai ser saudável, esse movimento do Bitcoin. E se a gente for colocar no mensal, o mensal agora ele já esticou bastante, né, para tirar basicamente o risco, né, de romper esse fundo, como eu já falei. Por quê? Porque se eu for colocar aqui a fibra daqui para cima até o último fundo, ele já subiu mais ou menos aqui em 0,50 da fibra. Então a maior probabilidade, se eu colocar aqui da fibra daqui para cá, para esse topo, a gente fazer um topo menor do que esse topo. Para aí sim, com um pullback aqui, e a gente rompeu o topo anterior, a gente decreta aí que esse é um fundo do mensal e vai buscar os topos históricos aqui, o rompimento. Então, o Bitcoin até então está muito forte essa subida aí, né? Ele começou essa subida no domingo, né? Que foi o dia que fechou e abriu a semana, né? Começou uma alta bem interessante. Muitas pessoas vão falar aí que possa ser alguma notícia, pode ser alguma coisa desse tipo, mas geralmente quando ele chega na região, tende a entrar força compradora. A região de quê? A região onde a gente vai fazer o fundo do mensal, que seria no diário em sobrevenda, que eu até coloquei lá nos outros vídeos. Então essa região tende a entrar força compradora. Aqui, ó. E quando começa a entrar essas forças compradoras, a gente começa a perceber que teria a possibilidade de se curar realmente esse fundo aqui. Ah, Roberto, mas se subir aqui e ele começar a fazer um pullback e romper aqui, tem essa possibilidade? Tem. Porém, ele pode até chegar mais próximo aqui, ó, dessa região e até romper. Mas ele não tem tanta força para descer ao ponto de buscar esse 66, 64 aí, aonde teria essa possibilidade se ele parasse por aqui, ó, de buscar mais ou menos aqui embaixo. Então, eu acho pouco provável agora com essa força aqui que tá, né, que a gente está vendo aí no diário, eu acho pouco provável o Bitcoin reverter esse movimento todo, né? É óbvio que o mercado a gente vai acompanhando, né, todos os dias aí, para a gente começar a se atualizar. Eu, como eu já vendi 50% da minha posição aqui, né, dessa posição que eu comprei, comecei a vender 50% aqui, eu acho que vou deixar agora aberto. O stop continua aqui embaixo, então vou deixar aberto, porque é muito provável que a gente tenha um teste de topo, né? E se isso acontecer, a maior probabilidade de a gente fazer, né, um fundo aqui para a gente continuar o rompimento histórico aqui do Bitcoin, rompimento desses topos aqui, né? Que é a all-time high, né? Então, ou seja, não é interessante mais eu vender essa posição, né? Então eu vou entrar com mais compras aqui no BTC quando ele começar a fazer o diário. Aqui uma correçãozinha que geralmente acontece quando 60 minutos ele tem sobrevenda. Eu vou começar a comprar, né? Tem alguns topos aqui que pode acontecer um pullback. E se eu for começar a mapear isso daqui, eu posso. Olha a força, cara, disso aqui. Olha a força. Eu, particularmente, saio aqui, ó. Por quê? Saí bem aqui nessa região aqui com 50% dessa minha compra. Por quê? Porque, cara, porque tô mudando aqui sem querer. Porque eu vi esse clímax no volume, ó. Olha o tamanho desse volume aqui, cara. É um volume mais alto do que todos os volumes, né? Se você for puxar aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto que liquidou pessoas aqui vendidas. Então, ou seja, tem uma grande possibilidade de aqui ser um topo, né, no Bitcoin momentaneamente, para a gente buscar o topo no diário, né? Porque agora estamos buscando topo no diário. Esse topo no diário deve acontecer a qualquer momento, que seria igual esse topo aqui, ó. Que a gente tem o fundo, tem um topo, fundo, aí topo, vamos fazer um fundo. A gente vai se posicionar no pullback, porque a gente só compra as correções, né? E nos rompimentos aqui, a gente começa a vender. E é assim que funciona. Olhando para o ouro aqui, a gente começa a perceber que o ouro está começando a corrigir também, né? No vídeo anterior, a gente viu a possibilidade, né, de fazer esse pullback,
que está acontecendo agora, né, do diário. Mas o 4 horas ele já desceu bastante ao ponto de fazer, né, um topo menor do que o topo anterior e assim fazer o ombro cabeça ombro, né, que geralmente isso acontece com o rompimento desse fundo. Se isso acontecer, a gente vai fazer um pullback aqui no 4 horas, né, decretando um topo no diário e buscando um fundo para o diário. A gente tem o último fundo aqui, então qualquer coisa acima desse fundo aqui é um topo ascendente. Se a gente colocar a Fibo daqui até no topo, esse movimento ele só pode, para ele continuar saudável, ele só pode descer até aqui. Se ele descer mais que isso, ele fica um movimento mais duvidoso, né? Então, se o ouro romper essa região aqui, ó, a gente começa já a acreditar que o BTC vai começar a dar uma subida bem interessante. Porque se você for parar para pensar, o ouro, se colocar na mensal, ele está muito esticado. Ó, olha o tanto que o ouro está esticado. O pessoal já está começando a realizar lucros aqui. E é muito provável que esse dinheiro deve estar vindo para o BTC, né? Acompanhando a dominância aqui do BTC também, né? Tá bem forte. A gente traçou uma linha aqui no diário. A gente imaginou que ela podia segurar. Mas se não segurasse, a gente também viu que o BTC ia romper aquela região que já rompeu com bastante força, né? Mas isso aqui é o último topo e ele tem que romper e continuar e dar continuidade. Se não romper e voltar, provavelmente a gente vai ver uma correção na dominância que também está muito esticado. Também está bastante esticado. Olha a dominância que o tanto está esticado. Muito esticado. A gente está esperando essa correçãozinha. Geralmente, quando acontece essas correções, tanto no mensal quanto no semanal, a maioria das criptos sobe bastante, porque o dinheiro sai daqui e vai para as criptos, né? Essas criptos aqui que as mais relevantes, até mesmo as meme coins que não vale nada, tende a ter uma recuperação bem interessante. Solana, a gente também vem falando dessa possibilidade aqui que está acontecendo, né? A gente contou a pedra aqui que nessa região aqui, ó, era uma região de compra, né? Compramos aqui, ó, nessa região, igual o BTC, né? Buscamos esse fundo aqui também. A gente viu a possibilidade de fazer esse fundo, né, nos vídeos anteriores. Fez esse fundo e já rompeu. Então, Solana aqui está bastante forte, né? E a gente traçou o alvo para cá, ó, a Solana. E o próximo alvo já é nessa região aqui. Então, esse alvo que já bateu. E os próximos alvos é por aqui. Você que está comprado, o interessante é você começar a colocar o stop no fundo dos pullback do diário, que é o que? Fundo dos pullback do diário. Se você for dar uma olhada aqui, ó, tem o fundo, aí tem o topo, fundo, ó, topo, fundo, topo, fundo. Então, o seu stop vai colocar aqui, ó. Quando ele formar mais um fundo, vai subir no stop. Porque aí você surfa a tendência maior. Se você quer buscar um swing trade, né? Até porque a Solana já subiu bastante, né? Ó, esse último fundo até o topo aqui agora subiu 57%. Então, se você quiser pegar um swing trade, você pode colocar o stop aqui embaixo do fundo diário. Mas, se você já achar que já está bem esticado, como eu também acho, você espera uma correção no semanal para colocar o fundo e assim esperar a tendência da Solana reverter, né? Que ela está em tendência de baixa no semanal e ela está testando os fundos aqui. Opa, testando os fundos aqui, ó. E começou também o volume começou a ficar ascendente, não nesse tempo gráfico, mas no diário aqui, ó. Não, foi no 4 horas que eu vi. Aí, ó. Começou a ficar ascendente, né? Então é isso. Você que está posicionado em Solana, se quiser surfar essa tendência, é melhor colocar no diário. Se você já achar que está bem esticado, você começa a realizar lucros aqui e vai subir no stop. É isso aí, o vídeo já está bem grande já. Amanhã eu dou uma atualizada também em outras moedas, caso vocês queiram, né? A gente também está olhando aqui o S&P 500. A gente também analisou e a gente viu que a possibilidade maior seria fazer esse fundo aqui também, ó. Fundo mais alto do que esse fundo anterior. E está acontecendo aqui também.
Então, se você ficar acompanhando nossos vídeos e quiser alguma análise aqui, ó, sobre alguma moeda, algum mercado, né? Só manda mensagem aqui da descrição do vídeo, pede a moeda. A gente pode fazer a analisar e a gente pode analisar outras moedas e para você não ficar de fora nesse movimento, né? Porque a gente começou a analisar o S&P 500 aqui, ó. A gente pegou uma compra aqui, né? Sabíamos que aqui teria uma resistência e sabíamos também que ele ia buscar um fundo mais alto do que esse fundo. Então agora a perspectiva é romper esse topo. Então, se romper esse topo aqui, a gente já decreta esse fundo e aí o S&P 500 volta à sua tendência de alta, porque aqui a gente está fazendo só um pullback no mensal, né? Então, pullback no mensal pullback que já esticou bastante. Vamos ver ele aqui, ó. Pullback no mensal. É isso aí. Se você gostou do vídeo, quer mais vídeo como esse, dá um like pra gente aí e segue a gente no canal. E pode colocar aqui sua mensagem que eu vou analisar alguma cripto caso você queira. Obrigado por assistir. Valeu. Tamo junto.